Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de desenho arquitetônico, vamos elaborar juntos um corte, ou pelo menos tentar, né? Porque pode ser que fique um pouco longo o vídeo. Bom, a gente está trabalhando com essa planta baixa aqui, é bem pequenininha, então para facilitar a execução dos cortes. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai elaborar um corte é decidir o posicionamento desse corte. Como a gente viu nas aulas anteriores, o posicionamento desse corte ele tem que ser de tal forma que você pegue a maior quantidade de elementos, representativos da tua edificação possível. No meu caso, eu vou fazer o primeiro corte com vocês longitudinal, certo? Que é nesse maior sentido. A primeira coisa que eu vou fazer é localizar esse corte. Eu quero colocar ele pegando o reservatório superior. Então, primeiro eu tive que decidir o posicionamento desse reservatório. Na minha situação, os elementos estruturais já estão locados, então para mim foi mais tranquilo decidir. Na situação de vocês, geralmente ele só se localiza em cima do banheiro. E aí, como eu falei lá no vídeo onde a gente fez esse corte no AutoCAD, deve-se tomar o cuidado, porque no caso de vocês, a edificação é de 2 pavimentos. Então, se não tiver, os ambientes não estiverem casando, por exemplo, houver um banheiro que é em cima de um quarto ou de uma sala na parte inferior. Então, o que é que pode acontecer? Pode ser que tenha que ter um pilar no meio da sala, né? E isso aí não pode. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a essa localização, certo? No meu caso, eu vou localizar, ele aqui em cima da cozinha, bem pertinho do banheiro, né? Já que ele vai fornecer água para esses 2 ambientes, ficou bem bacana. Devido à pressão de funcionamento dos equipamentos, talvez eu tenha que aumentar um pouquinho a altura do reservatório, certo? Outro detalhe é que com a localização do reservatório, existem algumas modificações que a gente vai ter que fazer na planta de coberta, mas isso é um assunto para outra aula, né? Quando realmente a gente for mexer na parte da coberta do nosso corte. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro de tudo, pessoal, a gente vai escolher a escala de representação. Geralmente eu gosto de representar meus cortes em 1:100, 1:50 ou 1:75, porque os detalhes eles ficam mais evidentes. Então, no meu caso, como minha edificação tem 15 metros, eu vou tentar fazer ele na escala 1:75. A gente vem aqui no nosso escalímetro, 1:75, 15 metros dá, certo? No caso de vocês tem 20 metros, ficaria no limite. Tá? Então, nessa situação, no caso de vocês, como vocês estão trabalhando com a folha A4, então o desenho de vocês vai ter que ficar sem margem, certo? Mas é bom que vocês lembrem que isso não é interessante acontecer. O interessante é que o desenho tenha a margem e o formato direitinho, tá certo? Mas como vocês só têm essa opção, vocês podem fazer, ou vocês fazem na escala 1:100, que vai ficar bastante pequeno, ó. Vou olhar aqui para vocês, ó. Na escala 1:100, ficaria desse tamanho, certo? Mas o problema maior é a altura, tá? Então, no caso de vocês, realmente eu recomendo que vocês usem a folha toda. E também nesse sentido horizontal, né? Porque nesse outro sentido, a gente tá vendo que é um sentido menor, aí não dá, tá? Pelo menos para o corte longitudinal. Então, na minha situação, a gente vai representar ele na escala 1:75, tá? Porque dá os 15 metros aqui na minha folha, mas antes de fazer isso, a gente vai centralizar o desenho na folha. E como é que é isso? No meu caso, no caso de vocês vão medir a folha toda, né? Mas na minha situação, eu vou medir de dentro a dentro, certo? Do desenho, ó. Eu tenho aqui aproximadamente, ó, 19,5, 19,7. Aí eu vou fazer, ó. 19,7 menos o 15, né, da minha edificação, dá 4,7 e aí eu vou dividir por 2, dá 2,35 para cada lado, tá certo? Então, vai ficar aqui na minha folha, ó, 2,35 para cada lado. Eu já vou marcar aqui, onde a gente vai começar, ó. 2, né, aí 2,10, 20, 35, mais ou menos aqui, ó. Não vai ficar bem certinho, porque pra mim tá bastante ruim de ver. E aqui também é 2,35, né? 10,35 mais ou menos aqui também. Certo? Então, eu vou logo aqui passar 2 retas verticais para limitar meu desenho. Como é que eu faço?
eu vou vir aqui nessa minha margem. O ideal é que vocês prendam um papel, tá certo? Eu vou vir aqui nessa minha margem, apoiar meu esquadro, né, bem em cima da linha, apoiar o outro esquadro aqui, onde vocês não vão estar vendo direito, né, e vou deslocar, ó, meu esquadro maior, fazendo essa linha. E aqui, ó, a mesma coisa eu teria que fazer desse lado, tá? Mas aí eu vou pegar essa outra paralela aqui, ó, que é da minha legenda, certo? Eu vou vir aqui, deixa eu afastar aqui meus instrumentos. E vou marcar também o 2,35. Tranquilo, marcado. Agora eu vou traçar uma horizontal para limitar meu piso, né? Ó, vou traçar aqui uma reta horizontal paralela aqui à minha legenda. Reparem que eu tô fazendo tudo com linha fina, certo? Agora, aqui nessas retas externas, eu vou marcar as alturas principais, certo? Primeiro, a gente vai marcar os 10 centímetros do contrapiso. Bem aqui, ó. E vou marcar aqui também do outro lado. Aí, eu vou tentar vir com o meu esquadro, né? No caso de vocês, se vocês não tiverem um esquadro grande assim com a régua mesmo. E pegar os 2 pontos, certo? Que eu marquei agora. Vamos ver se eu consigo. Então, aqui, ó, peguei os 2 pontos, aí vou traçar uma linha, certo? Essa aqui eu vou traçar relativamente grossa. Eita, deslocou um pouquinho, né? Tranquilo, já marquei o contrapiso. Agora, eu vou marcar a altura do meu pé direito. A gente adotou 2,80 lá naquele vídeo do AutoCAD, né? Então, aqui também a gente vai marcar 2,80, 2,90, 2,80. Vou marcar aqui do outro lado também, ó. 2,80. Depois, pessoal, tem os 10 centímetros da laje. Então, já vou marcar aqui, ó. 2,80 vai para 2,90, né? Então, pra cá. Calma aqui. Aqui. Certinho. Vamos pra cá, ó. E aqui também eu vou marcar 2,90. 2,90 por conta dos 10 centímetros. Aí, ó, paralela a essa minha linha do contrapiso, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou vir, verificar se tá paralelo. E, ó, vou deslocar meu esquadro até a marcação lá em cima, ó. Vou ver se tá pegando os 2, aparentemente tá. Só um pouquinho mais pra cima. E aí, vou marcar a espessura da minha laje, certo? E aqui eu já vou marcar com linha grossa, que ela vai estar sendo cortada, certo? A de baixo eu marquei com linha fina, porque depois a gente vai desenhar o detalhezinho da viga. Outro detalhe vai ser que a laje não vai vir até aqui, mas aí a gente vê isso daqui a pouco, tá bom? Bom, aí, feito isso, a gente tem 2 opções. Porque aqui não vai dar para eu fazer essa primeira opção, que seria o seguinte, ó. A gente pegaria, posicionaria a nossa folha aqui, ó, juntinho dessa outra, e daqui a gente ia puxando os alinhamentos das paredes e esquadrias. Só que eu não vou fazer isso porque ia fugir aqui, vocês não iam estar visualizando. Então, eu vou marcar as distâncias e vou puxando, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai visualizar aqui, ó, minha visualização vai estar pra cá, tá? Outro detalhe, né? Eu fiz essa linha de corte, mas, e tá contínua, né? Mas no de vocês, o certo é fazer dessa forma aqui, ó. Traço, ponto, tá? Então, o sentido de visualização é pra cima. Então, ó, gente, eu vou ver essa parede aqui em vista, né? E aí, aqui, ó, o próximo já pega o portão, tá? Então, eu vou visualizar aqui o portão, né? Vou visualizar essa parte aqui também tá cortada. Vou visualizar aqui em vista. E aí, aqui a distância, deixa eu dar uma olhadinha, porque aqui eu não cotei, né? Mas, se não me engano, é 80 centímetros. Deixa eu conferir. Bom, pessoal, eu olhei realmente essa distância aqui, ó,
um erro também, né? A falta de informação do projeto, certo? Tem que estar uma cota aqui. Então, aqui eu olhei 80 centímetros. Então, ó, 80 centímetros a gente vai marcar aqui, certo? Ó, aqui é 1 metro. Deixa eu ver aqui 80 centímetros, certo? Aí, ó, daqui, vou puxar uma paralela. Bom, pessoal, a gente vem aqui, ó, com uma paralela, certo? Como é uma linha em vista, eu vou marcar uma linha fininha aqui. Aí daqui, ó, a gente tem o corte do portão, ó. Certo? Tá cortando o portão. Então, como é que eu vou representar isso, ó? A parede ali, ó, no final, ela tem 15 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, ó, 15. E vou tentar marcar, deixa eu dar uma olhadinha se ficou certo. Duas linhas aqui, que vai ser bem difícil fazer, porque vai ficar bem fininho, né? Mas, que são as linhas da folha do portão. Cada uma vai ter 5 centímetros, certo? Então, vamos tentar marcar elas aqui. Vou puxar aqui, ó, bem fininho. Vamos ver se vai dar. E bem fininho aqui. Agora, pessoal, tem outro detalhe, né? E essa parede aqui, ó, em vista. Aí, o que vai acontecer? Então, pessoal, ó, essas linhas de dentro, né, elas vão ficar sendo as folhas do portão e essa linha de fora a parede. Agora tem um detalhe aqui, né? A gente tem que marcar a altura do portão, que é de 2,10. Ela não é de 2,70. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vou marcar aqui, que é mais fácil, a gente puxa pra lá. 2,10. Por quê, pessoal? O portão não vai até o teto, né? Então, ele vai ter que ficar um pouquinho abaixo, e essas linhas não vão até lá em cima, né? Ele vai ficar só até aqui, ó. E aqui a parede a gente vem em corte. Aí, o que tem que acontecer? O ideal é que a gente tivesse uma borracha bem fininha para apagar essas linhas internas. Mas, no caso, eu não tenho. Eu vou ter que tentar apagar assim, aí vai acabar apagando tudo. Eu vou ter que representar só as linhas de fora, certo? Então, eu vou tentar aqui. Não vai ficar muito bonito, né? Mas vamos lá. Vamos representar essa linha de fora aqui, que vai estar em corte, né? Que ela vai vir até aqui. Certo? Aí, pessoal, tem outro detalhe que eu vou falar pra vocês agora. Esse muro aqui, ó. Essa parte aqui, ela não tem laje. Então, essa outra partezinha aqui, ó, ela termina aqui. Então, ó, eu já posso puxar aqui e apagar lá. Certo? Vou dar uma puxadinha aqui, ó. A gente vai desenhar uma viga e vou apagar aqui, ó, a parte de cima. Certo? Então, ó, essa parte do muro, ela já tá representada certinha, ó, só com a linha de baixo em vista, então mais fina, certo? Tá representado. Beleza, marcamos esse primeiro portão. Depois desse portão, a gente tem o vão da garagem, ó, de 6 metros, certo? E uma parede. Então, eu vou marcar aqui, ó, 6 metros. Aqui, ó. E mais ponto 15 da parede, certo? Vamos lá. Então, ó, marquei aqui 6 metros e ponto 15. Aí, eu vou vir com o meu esquadro. Aqui, ó, paralelo, né? Eu vou pegar uma linha paralela, que é a linha da legenda, ó. Vou ver se tá bem em cima, certo? Ó, e vou deslizar meu esquadro até os 6 metros. Essa parede, ela tá cortada, pessoal. Então, ó, vou representar ela já com linha grossa. E aqui também, ó, o ponto 15 da parede, certo? Depois disso, o que é que eu tenho lá? Vamos observar. Tenho 1,70, né, da área de serviço e outra parede cortada. Então, ó, 1,70, vou apresentar aqui, ó, 1,70 mais ponto 15 da parede, né? Vou pegar aqui 15 da parede. Aí vou aqui, ó,
Lembrando que essa parede, ela também, vamos observar só aqui novamente, ela vai estar cortada também, tá vendo, ó? Então, ó, deixa eu ver aqui, paralelo, né? Essa outra, ó, desliza o esquadro e representa de novo, ó, a parede cortada. O que também pode garantir a uniformidade do traço, pessoal, é vocês girarem o lápis, assim, ó. Certo? Deixa o traço mais uniforme, tranquilo. Marcamos aí, ó. Agora, ó, ela pegou aqui a porta. Detalhe, a gente não tá fazendo essas janelas ainda, que elas estão em vista, certo? Daqui a pouco eu vou fazer elas. Ela pegou aqui a porta, ó, 1,20. Aí a gente tem uma porta. Então, o que é que eu vou fazer? A mesma representação daqui, ó. Do portão da garagem. Vou marcar 1,20. Aqui, ó, vamos lá. 1,20. Mais ponto 15 da parede, né? E aqui, gente, tem que marcar os 5 centímetros pra dentro, certo? Então, eu vou marcar pra cá e pra cá. Vai ficar meio ruim de desenhar que nem a outra, né? Mas vai dar certo. Então, vamos lá. Paralelo aqui, ó. Deixa eu trocar o esquadro. É melhor esse esquadro maior. Vou ver paralelo essa daqui, nessa situação, né? Ó, tá paralela aqui a minha legenda. Aí vou voltar. Certo? Pra representar a porta. E a gente sabe que não vai toda, né? Vou representar até aqui. Ficou muito bom não, mas... Certo? Aqui é a porta. Deu uma erradinha, mas dá pra entender. Então, ó, o que que eu vou fazer? Paralela a minha legenda, ó, vou fixar meu esquadro, vou só com o outro, ó, fixa um e mantém o outro. Aí já vou aqui, pessoal, marcar a altura das janelas. A altura total das janelas sempre vai ser a altura da esquadrilha, né? Então, já vou marcar, dar uma marcadinha aqui, ó, e vou marcar aqui a porta. Certo? Então, essa parte de cima, aqui, ó, ela já vai poder ser representada em corte. Vamos só dar uma engrossadinha aqui na linha, ó. Certo? Depois dá só uma paradinha aqui. Enfim. Pronto, tranquilo, né? Aí, vamos lá pra... próxima, né? A próxima também vai passar, ó, na janela. E a próxima, para terminar aqui o limite, é uma parede cortada, que também não vai até o final, porque não tem laje, né? Ela vai estar na mesma altura daquela parede inicial ali do muro. Então, vamos só medir aqui que eu esqueci, né? A distância, ó, 3,25 do quarto. Então, aqui, ó, 3, 10 e 25 aqui. E daqui tem a espessura do muro, mas aqui no final termina com ponto 15 da parede. Eu já vou deixar aqui, tá certo? Então, ó, nessa situação eu vou puxar dessa margem aqui que tá mais próxima. Tá aqui paralelo a margem. Certo? Vou descer aqui, ó, vou marcar o ponto 15 da parede, que vem até essa de baixo, né? Essa parede, pessoal, ela tá sendo cortada, a parede externa. Eu vou deixar ela com a linha mais grossa. Certo? Aí, ó, vou também desenhar, já tava esquecendo, né? A janela do quarto, certo? Então, ó, tá aqui. Vamos marcar, esqueci do ponto 15, né? Da parede que tá a janela. Aqui, ó, ponto 15. Venho aqui novamente com a minha reguinha paralela, né, ó. Observar se tá paralela, por isso que é bom prender a folha. Vem aqui, tô marcando com linha fina, porque a gente ainda vai desenhar a esquadrilha. Aí, vê só, gente. Essa parte aqui, ela não tem laje, então a gente vai apagar a laje. Certo? Vamos apagar aqui também essa linha, ó.
Isso que é bom, uma borracha com um biquinho fininho. E pra afastar aqui no borrar o desenho de vocês, um pincel, tá? Ou um bigode. Depois eu vou mostrar pra vocês, que é uma ferramenta de desenho que eu tenho, eu vou mostrar pra vocês. Certo? Agora vamos marcar também, ó, a altura dessa janela. Ela vai coincidir com essas outras, né? Então, ó, vou marcar aqui a altura final dela, ó. Certo? E aqui eu vou marcar a altura do peitoril. Gente, o peitoril para a janela dos quartos, né? Do quarto e essa outra janela aqui da cozinha, ó. Certo? Essa janela aqui e essa janela aqui. O peitoril é a altura do piso acabado até a face inferior da janela, certo? Essa, no caso, vai ser de 1,10. Então, ó, eu vou vir aqui e vou marcar. Deixa eu me posicionar aqui pra marcar direitinho. 1,10 m, certo? Marcar aqui, ó, 1,10 m. Eita, marquei dentro da parede, né? Vou marcar do lado de fora. Depois pra apagar esse pontinho aí é luta, hein? Mas vamos lá, vamos que vamos. O paralelo aqui, ó, eu prefiro sempre paralelo a isso, porque se uma linha do meu desenho tiver paralela, né? Não fica tudo esquisito. Beleza? Aí vamos aqui, ó. Puxar o peitoril. E daqui também, ó. Só que nesse aqui a gente tem que marcar os 5 pra dentro, né? Tentar marcar aqui bem cautelosamente. Os 5 pra cá, 5 pra cá. Certo? E aí desenhamos a esquadrilha, a janelinha. Vamos lá. Um cabelinho de sapo só, hein? Ainda ficou um pouquinho fora. Mas, ó, ficou melhor do que essa porta aqui, né, gente? Essa porta era pra ter ficado nesses moldes, tá? E vocês corrijam, pelo amor de Deus, pra não ficar feio. E aqui, ó, vou só escurecer porque essa daqui tá em ponto, tá? Escureci. Tranquilo. Vamos agora representar essas janelas, né? A janela do banheiro, ela vai ficar com 40 centímetros de altura. Então, vou marcar aqui, ó. Dessa altura pra cá, 40, né? Vai ser um 40 por 60. Vou marcar aqui, ó. Pontinho pra não afetar muito o desenho. E tem outro detalhe, né? A gente vai precisar centralizar essas janelas no nosso desenho, certo? Então, vamos cá, ó. 40. Certo? Aí, agora, vamos no nosso desenho observar o que é que tá acontecendo aqui, ó. Daqui pra cá, a gente tem 1,70. Essa janela, como aqui tá em escala, vai dar pra gente medir. Se não me engano, ela tem 1 metro, ó. Tá vendo? 1,70 menos 1 dá 70.